Olá pessoal, de volta com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, hoje a gente traz aqui uma visita, acho importante, né? Ilustre, uma das mais importantes na história da política alagoana. Governador Mauro Lessa, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, graças tudo a bem. Deus. Melhor ainda porque eu estou aqui com você. Pronto, aqui a gente vai conversar. Eu sempre começo com uma pergunta e depois eu passo para o Ricardo para a gente começar a bater o papo. Perfeito. A minha pergunta é muito simples. Durante várias conversas que eu tive com o Ricardo, vários comentários que a gente grava aqui, a gente sempre fala desse momento que o Brasil passa, dessa polarização esquerda, direita. E aí, quando a gente fala da votação que Bolsonaro teve em Alagoas, o Ricardo sempre lembra, mas Alagoas já teve um governador de esquerda. E aí a minha pergunta é essa: você se considera o único governador de esquerda que Alagoas já teve? Eu acho que sim, apesar de que eu achar que no século passado, onde eu nasci, nós nascemos, teve um governador, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, que fez um divisor d'águas, foi o Muniz Falcão. Muniz Falcão não posso considerá-lo de esquerda, porque eu não tive esses... Mas era muito avançado para a época, mas né? para a época era, tá entendendo? E um homem popular, querido, entendeu? Fez um governo realmente que teve coragem de enfrentar a questão dos usineiros para melhorar a condição de vida. Dizem que foi o motivo principal do impeachment contra ele. Depois disso, que eu não tenho... Sei que deputados nós tivemos André Papini, Jaime Miranda, você teve o Ciro, você teve vários no passado, até porque teve um período que o Partido Comunista era legalizado, né? E Moacir Andrade, Moacir Andrade, outro Moacir Andrade, não o... Embora o Moacir Andrade, que está vivo, foi governador, ele tenha sido cassado. Mas acho que o Moacir pode se considerar uma pessoa moderada, entendeu? Da minha avaliação. Era de centro, era um cara de centro. Era um homem de centro, entendeu? Acho que a posição de esquerda... O Theo, um cara de centro, né? Também. Né? Mas esquerda só... O Theo também, eu acho que é. Eu chamaria Mas de esquerda mesmo. Neoliberal. Eu acho que não me lembro, não me recordo. Estamos fazendo, inclusive, agora, lá no vice-governadoria, estou mesmo paciente para saber o que a gente pode contribuir melhor para o Estado. O Paulo está dando sinais claros de que ele quer um governo inclusivo e um governo avançado. Por várias razões que a gente pode conversar aqui já está. Então, como é que eu posso contribuir? A gente está vendo o mundo num perigo enorme, o fortalecimento do fascismo dentro do nazismo na Alemanha. Na Europa, agora na França quase, bateu na trave, né? Bateu na trave, quer dizer, foi uma vitória enorme ontem. Quer dizer, já está vendo a Argentina como tal, o Trump podendo voltar, depois do Bolsonaro que a gente teve. Então é muito importante que a gente possa botar conteúdo político. Acho que a nossa geração, eu faço essa crítica, a gente não é. Nós achávamos, ou se não achou, agiu dessa forma, achando que foi feita uma nova... Caiu a ditadura, acabou, daqui para frente. E a gente não lembrou de ficar mostrando para a juventude o que foi o passado, o que foi tortura, o que foi botar professor expulsar do país, todas as mazelas que a ditadura trouxe. Você fazia uma música, tinha que ir primeiro para a censura, senão não saía a música. Né? Quer dizer, foi um horror, fora as mortes que foi dado. E a gente não deu ênfase a isso. O Brasil não fez como a Argentina, que puniu, botou o Chile também, né, de alguma forma. Né? Então, eu acho que esse aspecto foi uma coisa que fez a gente voltar. E hoje, repare bem, a direita teve a coragem de botar a cara. E muita gente que não é extrema-direita nem fascista. Eu não acho que quem votou no Bolsonaro nunca disse isso. Quem votou no Bolsonaro é fascista, é extrema-direita, não. Tem muita gente insatisfeito, aí foi para o outro lado. Não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que agora está ficando mais claro para as pessoas saberem o que é centro, entendeu? O que é o conservador, o que é a direita, o que é a esquerda e o que é a extrema-direita. Porque tem até a direita que você discute no parlamento. A direita civilizada. Civilizada. Né? Não é a direita que é violenta, que prega violência. Essa é a grande diferença. Vamos lá. Bora. Puxando aqui um pouco para Alagoas. Como foi para você essa transição de vice de JHC
para vice de Paulo Dantas. Eu digo isso até porque você sempre foi muito ativo, né? Você sempre foi muito voluntarioso. Não chamando voluntarista, não, tá? Não. Porque para a esquerda essa denominação faz diferença. Mas vamos lá. Como é que foi essa mudança, essa transição? Vice JHC para vice de Paulo Dantas. São dois personagens, se você me permite, menores do que o vice. O JHC e o Paulo Dantas. Como é que é isso para você? Veja só, as circunstâncias para ser o vice do Jota foi uma imposição nacional, né? Uhum. Ele tirou qual é o nome do rapaz? Um deputado de Pernambuco, que era o candidato a prefeito de Recife. O que namora com a Fátima? João namora com a Tabata. Não, não é isso? Não, que namorava com a Fátima, aquela Fátima que apresentava o programa. A Fátima Bernardes. É porque era do PDT. Do PDT. Era o PDT, claro. Para apoiar o João Campos, né? Pois é, esse deputado, que ele inclusive está voltando para o PDT agora, esqueci o nome dele, perdão, entendeu? Ele era candidato lá e eu aqui, candidato aqui a prefeito. A pedido do Lupe, que veio aqui e fez um pedido. Eu lembro. Formalmente para que a Kátia, o Judson e o nosso... tinha mais um outro candidato nosso que os três afastassem e que somente a Kátia e o Judson que concordou. Ele terminou saindo do partido, né? Meu Deus, deu um branco. Não tem problema. Não é o Red César, não, né? Não, mas era uma pessoa daqui do passado, tem uma história enorme. O deputado é o Túlio Gadelha. Túlio Gadelha é o de Pernambuco. Exatamente. O Túlio não aceitou, saiu do partido e foi embora. Eu fiquei ninguém aceitou, né? O primeiro foi uma luta muito grande. Depois, só que era a opção que eu tinha. Ou romper, com o PDT fazer que foi tudo e sair. Aí, como é que eu ia abandonar uma chapa de vereador, né? Não podia fazer isso, né? Então, foi uma discussão muito grande até eu achar que a melhor contribuição que eu podia dar era realmente aceitar ser vice. Ele era deputado federal, não tinha sentido ele ser vice de uma pessoa que estava sem mandato, não é verdade? O Corinto Campelo. E o Corinto também não aceitou, foi para outro partido e saiu candidato sozinho, o Corinto. Isso. Entendeu? Foi isso que ocorreu. Então, me submeti. O JHC era uma pessoa que muito na dele, mas só tinha tido um mandato, que era o mandato de deputado estadual. Tinha sido deputado bem atuante. Foi um deputado que fez denúncias, etc. E tal. Então, teve um nome que fazia questão, inclusive, de diferenciar do pai. Ele fazia questão, ele não botou João Caldas nunca no nome dele. Era JHC, você está entendendo? O pai no passado tinha tido alguns problemas enquanto foi parlamentar, então ele fez isso. Bom, apostamos no futuro. Havia um compromisso do PSB apoiar o PDT nacionalmente, o Ciro Gomes, mais claramente. Eu terminei aceitando. Na prática, o que ocorre? Não foi simples. Quer dizer, o peso que eu tenho no governo do Paulo é completamente diferente do Jota. O Jota não conseguia fazer com que a gente pudesse trabalhar em equipe. Eu fiquei muito entusiasmado no começo, quando ele me tirou da vice-prefeitura, era numa casa perto daquela ladeira que vai para o Farol. Ali é o posto, um pouco. Ele fechou e disse: eu quero que você venha aqui para a prefeitura, perto de mim, fica mais fácil para a gente se comunicar. E na prática não se deu isso, foi se afastando, né? Algumas coisas que a gente tinha combinado, que seria colocado o PDT no governo, isso foi insatisfação, porque não foi dado. Secretaria de Habitação, por exemplo, que tinha que ser a Secretaria de Planejamento, que a gente discutiu e ficou acertado. Então, não foram cumpridos. O PDT foi se sentindo cada vez diminuído no processo. É interessante você dizer isso, porque em nenhum momento você manifestou insatisfação, né? Porque foi um comportamento que, inclusive, eu estranhei, porque você sempre foi para fora, né? Sempre falou, como se você é o quê? Linguarudo, né? Você sempre falou, e ali não, você não manifestou em nenhum momento que estava insatisfeito. Veja só,
era, como é que eu diga, o que eu ia dizer? Não estou chateado, o partido não está satisfeito no governo, porque o JHC, a Secretaria de Saúde era para ficar com a gente e não ficou. E a gente, né? Então, eu achava que isso podia parecer para fora o começo de uma guerra entre mim e ele, não ajudaria a resolver, isso poderia piorar, né? Então, o que adiantava eu fazer isso? O que eu tentei fazer? O que eu tento fazer agora? Eu tento ser um cara que ajuda no sentido de pensar, levar propostas para o prefeito, como levo hoje para o governador, né? Ser um ouvidor. Que ocorre? O que é que você acha que os servidores são? Todos eles. É difícil não procurar o Ronaldo na hora da confusão. É natural, né? Por toda a relação que eu criei no passado, né? Então hoje a vice-governadoria também é como na prefeitura. Ele tapa as ideias também, né? Claro, também tinha problema. Lembra com a Polícia Civil? Meu Deus do céu. Não era só com a Polícia Civil, não. Teve uma reunião no Palácio que você quase vai para o embate físico, né, com o sindicalista. Não sei se você lembra dessa. Qual foi, meu Deus? Era o Benedito Alexandre, acho que foi o Benedito Alexandre. Era do Conselho de Saúde, né? Um partiu por cima do outro. Era do Conselho de Saúde. Era meu estilo dizer o seguinte, quanto eu respeito, mas que eu quero ser respeitado. Então, veja só, eu tento, capto isso, a caneta não é minha, e tento levar essas reivindicações ao dono da cadeira, ao prefeito ou ao governador, para que as coisas sejam encaminhadas. E me coloco à disposição para ajudar. Ele tem ouvido você, efetivamente? O Paulo tem ouvido e cumprido aquilo que você sugere? Tem, né? Tem. Veja só, ele tem... É claro que tem coisas que realmente, da mesma maneira que eu tinha divergências com JHC, tem coisas do governo que eu faria de outra maneira. Mas eu não ajudo se eu chegar para a imprensa e fazer isso. Eu prefiro trabalhar internamente, tentar mostrar com mais argumentos que aquele aspecto está errado. Está entendendo? É isso que eu tenho feito e eu acho que é a melhor ajuda que eu dar. Depois, olha, você foi de vereador a governador. Você começou como deputado estadual, depois foi vereador, depois prefeito, depois governador 2 vezes, né? Depois federal. Deputado federal. E depois vice-prefeito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Por culpa sua também, muito, né? Mas isso a gente vai falar sobre isso. Não, eu estou convencido. Mas vamos em frente. Não, então veja só, aí não dá para eu ficar, sabe, eu acho que o povo já me deu. Já mostrou por diversas maneiras a confiança, o respeito e a amizade a mim. Então, o que eu tenho é que responder. Como é que eu posso devolver isso a esse povo? Trabalhando por ele. Eu não posso fazer uma questiúncula do partido, você está entendendo? Eu fazer maior do que a minha contribuição a Alagoas. Entendeu? Eu sou um cara que só tenho a dizer obrigado. E o que eu fizer ainda é pouco, pelo pouco que o povo já demonstrou de respeito e consideração, apesar de ter perdido. Eu perdi para governador em 86, perdi de 90 para deputado estadual, perdi de senador em 2006, né? E que foi mais? E em 2018 perdi para deputado federal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você vice, né? Assim, vice de JHC e de Dantas. E você teve um vice no primeiro mandato que você não permitiu que ele assumisse um dia sequer. Quem foi? Geraldo Sampaio. Não, sumiu. Ele assumiu? Ele reclamava o tempo todo que você não deixava. Não. Foi contra. Veja bem, eu vou falar essa coisa com todo respeito a todo Geraldo Sampaio. Eu tinha, primeiro, uma gratidão a ele, porque na época da ditadura era o único veículo de comunicação que a gente tinha. Eu sei. Eu trabalhava lá. Então, a esquerda e o Brasil deve a homens como ele que abriu os seus veículos de comunicação para a democracia. Segundo, esse respeito era tão grande que ele foi padrinho do meu casamento. Foi do Geraldo e Teotônio Vilela, um casamento aqui na Barra Nova, quando me casei aqui no Civil. O religioso foi lá por causa da família dela, exigiu, e foram os padrinhos, colegas meus, tudo da minha safra. Quer dizer, então, aí, doutor Geraldo, quando eu assumo, eu tenho uma crise. Foi a minha primeira cirurgia de coluna, foi em abril
de 1999. Quem assumiu o governo foi o doutor Geraldo Mas Sampaio. depois desse período, eu lembro porque ele reclamou, eu cheguei a entrevistar, ele dizia, ele não deixa eu assumir um dia. Então, depois desse período, você limou essa possibilidade. Não, Vocês romperam, né, politicamente? Romperam durante o período, mas ele já tinha secretarias, aí eu tomei até as secretarias. Você está entendendo? Mas veja só, doutor Geraldo, é uma tanta controvérsia, porque o Corinto jura que não é verdade, entendeu? Mas só sei que teve vários pedidos de intervenção no governo. Nós tínhamos diferenças muito grandes. Né? Pelo primeiro estilo, o doutor Geraldo é um homem assim. Ele era amigo das pessoas e tinha uma visão do passado. Naquela época não tinha a questão da Constituinte, etc. E tal. O doutor Geraldo, ele dizia mesmo que orgulho de quando o filho do amigo dele fazia 18 anos, ele ofereceu um emprego no Tribunal de Contas. Ele ofereceu para mim, eu trabalhar, só que eu não aceitei. Tá Deixo claro que eu não aceitei. Se você está entendendo, quer dizer, essa era a visão desse homem. Ele achava que aquilo era uma grande virtude, que para um homem público no mundo moderno não é. Você está entendendo? Então, essas divergências existiam. Então, o que ocorre? Eu tive, Ricardo, que quando eu entrar foi 2 conflitos graves. Quando o Suruagi assinou a dívida, né, com o governo federal, recebeu o dinheiro para pagar o buraco que existia aqui, teve 32 pontos que o governo federal exigiu do governo de Alagoas. Entre eles tinha vender ao gás, vender a Casal, vender a CEAL, não mexer. O duodécimo da justiça não ser aumentado até que ficasse na média do Nordeste, que era uma das mais altas, apesar do Estado ser pobre e o segundo menor. Não aumentado da Assembleia Legislativa, que era um absurdo também, o que era pago do duodécimo da Assembleia Legislativa. Quer dizer, isso era uma coisa... Estava lá, 32 pontos. Não respeitei alguns. E fui para ele falar com ele. Presidente, eu não vou vender a Casal. Se eu vender a Casal, vai ficar com essa loucura que você está vendo no interior. Procura saber o povo como está essa privatização que eles fizeram. Está entendendo? Eu digo, quem bota água no lugar pequeno de gente pobre? Eles não estão botando nas cidades que entraram. Ele bota no centro da cidade e não bota no povoado. O dinheiro que sobra aqui... A privatização, né? A privatização. Agora, né? A venda da Você outorga. se mantém contra a privatização? Contra. Acho que isso é um absurdo. Eu fui contra aqui, Maceió, contra no Estado. Com o governo, o Renan sabia da minha posição. Nunca ninguém. O Ronaldo Lopes, eu dizia a ele, todos os prefeitos que me ouviram, eu fui contra. Pois bem, essa questão, esse lucro que a gente tinha, entre aspas, era para você financiar os municípios que eram deficitários. Você criou a tarifa social, não foi? A tarifa social nós criamos para poder a população mais pobre pagar menos. Então, veja bem, essa questão da tarifa social que a gente criou e dessa questão dos pontos do acordo com o governo federal. Então, outros eu cumpri, por exemplo, ao gás. O gás nunca deu prejuízo, sempre deu lucro. Como é que eu vou vender a empresa que dá lucro? Né? Entendeu? E a Algás não podia dizer que era fazer troca com o município interior. O dinheiro da Algás era para atender realmente aos pleitos sociais que eu sempre priorizei as pessoas mais pobres. Então, agora, aí foi onde foi que a porca torceu o rabo. Na hora que eu cheguei para o deputado, disse não aumento. Criou o grupo dos 14, você está lembrado? Quem era liderança, tudo, e eles não aprovavam nada. E quando eu fiz a mesma coisa com a justiça. E você chegou eu digo, vocês são maiores salários, você entendeu? Denunciar a extorsão, né? Foi um momento tumultuado, eu tive que fazer. Como é que eu tinha folha para pagamento atrasado? Teve, antes do receber do nosso... Como é o nome do nosso... Do governo anterior, antes de eu receber o governo... Suruagi. Houve antes do governo Suruagi... Era humano, né? Era humano já. Houve policiais que chegou em casa desesperado com a família, passando de necessidade, matou a família e se suicidou, não é verdade? Quer dizer, nós vivemos horrores, meses. Então, num dilema desse, você acha que eu ia aumentar o salário do judiciário e da Assembleia Legislativa? Como é que eu pagava? E também teve outro confronto com o próprio Collor. Foi verdade. Acordo o Collor queria... Não, o governo saiu devendo muito ao Collor. Aí o Collor me chama desesperado, eu tenho que pagar. Eu digo, vou pagar.
Agora, vou lhe pagar, mas não é a prioridade minha. Minha prioridade é a folha, são outros compromissos. Agora, eu vou lhe pagar devagarinho e você vai receber. Agora, não fui eu que contraí, entendeu? Eu tenho que ter a prioridade. Foi para isso que eu fui eleito. Então, foi muito difícil. Foi. E tumultuado. Agora, você falou uma coisa, a história do 10º do Judiciário. Você terminou aumentando depois do 10º, enfim. Não, mas naquele ano... Eu sei, naquele momento não, né? Não, naquele momento não, e assim, e depois aumentou da Assembleia, mas é outra história. Era inevitável. Mas você teve problemas com o Judiciário o tempo todo. Isso atrapalhou um bocado a sua carreira política, não foi? Isso é verdade. Mas a gente tinha outros problemas graves. Eu sei, mas... Que Alagoas... O problema é que entrava aí, se você me permite, já que você se autodefiniu dessa maneira, entrava aí o linguarudo, né? Que ia para o embate. Olha, imagine você entrar no governo, como eu entrei, naquelas condições. E o Judiciário pegar, dar uma ordem, pular precatório, é primeiro trabalhista. Aí tem uma empresa que tem um débito a receber lá. O Judiciário ter juízes que passavam por cima dessa determinação e ia no cofre, ia na agência bancária, quando ele não ia, ele mandava a polícia lá para poder a agência pagar e tirava do dinheiro do FPE. Já havia, quer dizer, então ele já sabia, tinha um acordo com um grupo do Banco do Brasil, ou uma ou duas pessoas, sei lá, então já faziam isso. Chegou o dinheiro. Pô, eles estavam lá para pegar o dinheiro. Como é que eu segurava esse Estado, meu Deus? Então era preciso. Aí eu fui dando o nome aos bois, que foi aí que a porca torceu o rabo. Que aí eu digo, não, isso é roubo, isso não pode. Enfrentei dificuldades sérias, mas eu não tinha outro jeito. Isso foi ao longo dos anos. Algumas candidaturas suas foram nitidamente atrapalhadas por isso, né? E coisas horríveis, né? Você foi se livrando, né, paulatinamente dessas ações, mas isso demandou um tempo que levou você a perder alguns momentos importantes. Não deixaram, deixaram eu ser candidato. Pois é, exato. Em alguns casos. A situação não deixaram. 2012, com relação ao Rui, eu fui tirado na quinta-feira do pleito, porque disse que reparem a acusação, que eu, na rádio do Edival Gaia, em Palmeira dos Índios, antes da convenção, eu pedi voto para o Teotônio, que era do outro partido e que ainda não era nem candidato. Disse que isso. E aí fui multado, eles disseram, eu paguei a multa fora do prazo. Isso faz você ficar inelegível. Meu amigo só aqui. Quando eu conto isso lá fora, ninguém acredita que eles tinham sido capazes de fazer isso comigo e fizeram. Era multa fora do prazo. Era a história do erro formal, que é uma coisa absurda, né? Então foi coisas não é justo, né? Enfim. Horríveis. Mas tudo bem. Isso foi 2012. Foi. Mas 2006, o pessoal disse que eu me acomodei. Você acomodou demais, mano. Você achou que aquela eleição estava ganha. Vamos lá, objetivamente. Eu cheguei a conversar com você na época. Você vai fazer campanha, não? Disse, não, tranquilo. Você vai fazer campanha. E aquilo atrapalhou muito, né? Quando você resolveu efetivamente entrar na campanha eleitoral, o Collor tinha colocado alguns corpos à frente. Você reduziu a diferença, né? Reduziu muito, mas não foi suficiente. Se tivesse mais uma semana, portanto, você teria sido... contextualizar, né, Ricardo? Porque tem uma nova geração. É uma eleição entre o Ronaldo Lessa e o Fernando Collor de Mello. 2006 pro Senado. Exatamente. E o Collor que é pedido para mim para governador em 2002. E perdeu numa eleição belíssima, né? Porque ele também saiu na frente, né? E foi naquele período... A Assembleia quase toda com ele. Era uma coisa impressionante, se você lembrar. Ele fazia campanha de helicóptero, né? Era o homem que vinha do espaço, né? Tinha toda uma imagem, né? Surreal, né? Daquele personagem, assim. E você terminou virando aquela eleição. Foi uma eleição fantástica. Mas em 2006 você vacilou. Eu tenho outros... Você não assume não esse erro? Não, veja bem, eu acho que me acomodei e vou explicar. Eu tinha mais de 60%. De aprovação. E o segundo tinha 16, que era o nono, lá embaixo. Então, isso... Mas ganhar do nono é fácil. Não, sim. Mas veja bem, mas quem estava lá, o Collor não era candidato. Não. O Collor entrou faltando 29 dias, com o número 29, substituindo o motorista dele. E fez quantos programas? Uns 6 ou 7, e ganhou a eleição. Olha, é muito
Entendeu? É um inexplicável. Mas era um mito, né? Você estava lutando ali o pessoal, mito cada um tem uma ainda, né? justificativa, Ricardo. Uns dizem assim, que como eu venci a passada e o Collor foi inocentado, mas já estava sendo inocentado quando me enfrentou. E isso o povo quis dar troco a mim por causa disso? Não sei. Eu tenho outras informações, mas jamais eu repetirei o que eu fiz antes. Dizer que você tem prova. Eu não posso dizer nada. Perdi, está perdido. Mas tem, né? Pelo menos aprendi. A derrota nos ensina, às vezes, mais do que a vitória. Mas você devia passar isso para registro da história, Ronaldo. O que aconteceu, o que você não está dizendo aqui, mas seria importante. Mas se mais tarde, registrar. Se mais tarde eu entender que será necessário, eu passo. Entendeu? Mas por enquanto mas entre as vitórias e as derrotas, aquela vitória para prefeito de Maceió, que é uma vitória foi inesperada, fantástica, não foi não? E essa derrota, você acha que essa derrota foi a que mais... Se você me permite... Não. Veja só, aqui eu achei que eu não perdi, veja bem, eu perdi a primeira eleição. O Collor ganhou o governador em 1986, o Guilherme foi o segundo, eu fui o terceiro. Não tinha a menor dúvida. Eu entrei por entrar. A esquerda pediu. E eu entrei, era deputado estadual, bem avaliado, mas a esquerda queria. Eu tinha refundado o PSB. Né? Aí estava ali, era o PC do B, PC do B, PC, todo mundo. Renan, né? Então era a esquerda que está aqui. Então o que ocorre? Marquei por marcar uma posição. Ainda me lembro que o Regis fazia assim. Os outros dois são farinha do mesmo saco. Porque o Collor tinha sido da Arena e o Guilherme também da Arena, que era um partido que sustentava a Revolução. E eu era a única oposição. Perdi essa eleição. Eu esperava. Eu entrei ali para cumprir uma missão que eu achava que eu devia cumprir. Depois eu sou vereador. Toda a minha história é meio complicada. Ganhei por um voto. Eu lembro. Veja só. Doutora Terezinha, não foi? Talvez eu nem... Um voto, ela ficou magoada. Viu? Não, ela tentou, abriu várias urnas para recontar, porque naquela época era materializado o voto. Convenhamos que o voto é complicado, né? Para qualquer um. Se você tivesse no lugar dela... Fazia também... a mesma coisa. A mesma coisa. Mas ela depois, na eleição seguinte, ela se elegeu e foi uma vereadora íntegra e combativa, muito respeitada. Mas aí a próxima eleição, repare bem, aí é de 90, eu entro para deputado sem fazer campanha como vereador, perco a eleição. Também não foi choque nenhum, porque eu estava concentrado em Maceió. Aí é que foi outra eleição terrível, que foi uma vitória gigantesca, que eu digo que foi a vitória do povo, foi a de 92, quando eu fui prefeito. Porque eu tinha uma disputa grande, porque o senador Teotônio Vilela veio disputar. Zé Bernardes. E Zé Bernardes, era PFL já, não era mais Arena, né? PFL. E ele era o presidente da Assembleia com apoio do... E era uma figura querida também. Querida, aí foi um cara, inclusive, até um cara, vamos dizer assim... Foi muito generoso com a esquerda do movimento estudantil, todo mundo já passava. Exatamente, ele não era uma pessoa... Truculenta, não. De jeito nenhum. Tá entendendo? Nem o Theo tinha essa imagem truculenta. O Theo, né, ele era bonachão, né? A imagem do Theo sempre foi de um boêmio. Do boêmio, pronto, a palavra... chapa era você e a Luísa Helena, né? Eu e a Luísa Helena, que já foi uma luta para ela entrar. Porque na convenção, primeiro botaram o Ricardo Coelho. Não é? Aí eu tive mostrando o pessoal que eu queria uma chapa homem e mulher. Como eu queria fazer outro diferencial. Nas minhas campanhas, eu nunca falei que sou engenheiro, mas de prefeito eu fiz questão de dizer. Chega de negócio de entrar político daqui, de lá e tal, ficar discutindo, o vereador vai indicar a diretora de escola, isso, aquilo, outro. Eu vou ser um técnico, engenheiro, que trabalhei na Ponte Niterói, trabalhei no metrô, eu joguei muito no campo de Maceió precisar de pessoas por aí. Isso ajudou muito, e a Heloísa, com aquele discurso dela, que é um discurso muito bom, veemente, pode até discordar dela. Vocês ainda se dão muito bem até hoje, né? Até hoje. Entre tapas e beijos, diz o Carlos Lupe disse que eu e a Heloísa somos entre tapas e beijos. E a verdade é essa, porque ela ficou mal de mim. Quando eu apoiei a Cátia, eu não apoiei ela para a prefeitura. Para a prefeitura, mas eu tinha dado apoio para ela ser deputada. Ela, minha vice, no ano seguinte saiu para deputado com apoio e restrito meu, foi deputada. Por isso, o termo dela próprio. Não quis dizer eu apoiava ela, não quer dizer que eu fiz a eleição dela. Ela ganhou por luz própria, tanto que depois, quando chega 98, a gente faz uma aliança para ir para o Senado. Ela para o Senado, o doutor Geraldo não queria. O doutor Geraldo queria ser candidato a senador. O Corinto está aí, vivo para reforçar o que eu digo. Foi difícil a gente convencer o doutor Geraldo para ele ser meu vice. Ele não queria. Mas depois a gente... Era preciso, eu acho.
a Luísa cumpriria um papel diferenciado. E cumpriu, né? Cumpriu. E veja bem, outra eleição difícil, olha, 96 prefeitos ajudando o outro candidato e 6 me apoiando. A gente. 6. E a gente ganhar essa eleição. Foi o voto, como é o grito do silêncio. O povo falou. E eles, como os prefeitos não eram contra mim, eles não tinham coragem de você. Se fizesse uma pesquisa, eu ganhar naquele município. Eles anunciavam, eu me lembro que 98 prefeitos que apoiavam. Não eram 98, mas era quase 96. Era quase isso. 6 né? mesmo, claro. Agora teve outros que os outros fizeram. Alguns. Cruzou os braços. Não ia para o meu palanque, não fazia campanha, mas, por exemplo, também não perseguia o vereador, que foi o grande mote que aí eu usei. O que é que eu disse? Olha, aqui em Alagoas, nunca um vereador chegou a governador, e agora vai chegar. Esse foi outro mote que eu usei, porque eu tinha sido vereador e era candidato ao governo, e olha, as igrejas e as câmaras de vereadores é que abriu espaço para mim, às vezes a beber, porque tinha lugar que eu nem era recebido. E eu saí rodando o estado dentro de um ônibus, eu e a Luísa Helena, que era o Papa Votos, o ônibus, entendeu? Distribuindo um livro que eu publiquei. Era uma campanha no braço aquela, né? No tempo. Você me permite, eu vou voltar um pouco à sua história. Você começa com mandato como deputado estadual. Foi. Uma bancada que era absolutamente histórica, não teve outra melhor nem de oposição nessa situação, né? Você, Selma, Bonfim, Ismael, Moacir Andrade, Mendonça Neto, João o irmão de Dinei Torres, mas o nome dele, como é aquele que era Alcides, que era o querido dos servidores. E era uma coisa que é interessante você ressaltar isso, porque assim, era o deputado que era a representação dos servidores públicos estaduais, era o Alcides. Né? Isso não existe mais. Aquela bancada do MDB, por mais que vocês brigassem por espaço, porque todo mundo era de esquerda, era natural que brigasse por espaço. Né? Enfim, e a esquerda sempre foi boa nisso, em brigar entre si. É verdade. Mas fato concreto e objetivo. Não tem mais espaço para uma bancada daquela, qualificada. E eu falo qualificada porque é uma bancada de conteúdo. Vai começar tudo de novo. A gente vai ter que retomar. Aí tem que discutir. Hoje, quando o governador me deu a palavra, a primeira coisa que eu disse hoje é um dia importante. Ontem ganha a democracia na França e hoje o senhor abre um espaço importante para a cooperativa e para a economia solidária, que é o futuro. É uma Assembleia e o governo do Estado se confundem. Não tem um deputado que seja de oposição efetivamente, e para cumprir um papel que é fundamental na democracia, de fiscal. Não é? Não tem ninguém. É ruim isso, né? É difícil, estava difícil. Mas e naquele tempo tinha. Nossa, ainda vocês... Veja bem, e tinha discussões acaloradas. Por exemplo, Zé Alves, os conservadores, o Zé Alves que era de direita. Zé Alves não era só conservador, um homem de direita. Defendia... Ele com o Bonfim ou com a Selma, ele já era um... Mas era uma coisa que dava gosto você assistir. Era como o Congresso, quando o Covas falava. Quando aqueles... Tinha, entendeu? É diferente. Era bom, eu gostava de ver Era um peso diferenciado. Eu gostava Mas repare, acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, eu quando coloco a gente, na minha geração, e para poder não cometer esses erros. Se você não mostra o passado, a gente está arriscado no futuro a cometer esses erros. Então é necessário que a gente coloque isso. Aí o cara começa a falar hoje, falando da democracia que venceu a direita na França, é por falta de ter dito isso, é que a gente chegou num nosso cenário da vida. A gente tem que colocar isso todos os dias. E isso era uma abertura, sabe de quem? Hoje o governo abriu um programa de incentivo às cooperativas. De trabalhadores, né? De trabalhadores. Ele dá até outro nome, financiar o trabalhador. Por quê? Repara, a cooperativa, o nome está dizendo, a produção é cooperada e a distribuição do dinheiro também é dividido. Quer dizer, é uma coisa dessa natureza. Né? É um modelo avançado até hoje, né? Cooperativa. Né? E com a nova legislação de economia popular. Porque ela não é, hoje o centro mais avançado da gente, cooperativa, está no campo. Mas a gente tem que fazer cooperativa na cidade, várias coisas. Entendeu? Porque é a única maneira, a meu ver, que você vai tentar
tentar mudar um pouco essa visão. Hoje você tem 5% dos ricos desse país, de milionários, tomam conta de 50% da produção de riqueza desse país. 1%. Você acha que é 1%? É um negócio absurdo. Como é que a gente muda isso? É criminoso isso. Se você não tiver... Isso é criminoso, do ponto de vista social. Aí você, é um direito... Não, capital é para servir, cara. Tá entendendo? Não tô fazendo o discurso da ultra-esquerda daquela época, que o PSB defendia o fim dos meios de produção do privado para o Estado. Não estou defendendo isso, não. Eu acho que ninguém pode mexer no hotel de ninguém, não. Eles estão lá para produzir, para dar emprego, para isso, para aquilo outro. Mas agora você tem que equilibrar essa balança, cara. Pagando imposto. É uma forma, né, de distribuir renda. Aqui os ricos não pagam, cara. Exatamente. Como é que a gente não pode fazer? Então a gente não pode ficar conformado com esse tipo de coisa. Tem que discutir. Isso é um cara de esquerda. Sou! Com todo orgulho, companheiro. O que me distancia cada vez mais também do JHC é essa diferença. O JHC foi remando para a direita até chegar. Mas eu acho que chegou. Não é nem o discurso, eu acho que é puro oportunismo. Sim, eu não. Pois mas está lá. É minha visão. Mas está lá. Ele se apropriou, inclusive. No primeiro turno a gente ganhou o Maceió, perdeu no segundo, por causa do bolsonarismo. Eles assumiram. Você está entendendo? Me perdoe. Entendeu? Eu lamento, porque eu queria que as novas gerações que viessem depois da gente viessem até melhor, mais avançada, com maior resposta. Você está entendendo? Corrigindo até os erros que a gente possa ter cometido. E não a gente tem que voltar para dizer, olha, gente... Mas olha, os avanços também se devem muito a essa geração. A essas e outras gerações, né? Enfim, próximas ali. Tem problemas? Tem. Mas o que se avançou foi em consequência da atuação dessa geração, da qual você faz parte. Enfim, a minha geração também contribuiu para isso. O que falta hoje, eu acho que é interessante que você coloca, um debate sobre política. Não se fala mais política. É tudo palavra de ordem. Rede social, é fulano, Deus, pátria e família, coisa antiga, né? Antiga isso, do fascismo italiano, né, do nazismo alemão, mesma coisa. É a mesma linguagem, só que hoje se espalha muito rapidamente por causa de rede social, para a qual, é uma impressão que eu tenho, a humanidade não estava preparada. Pois é. Veja só, a gente criou, demorei meses, né? Então, um ano, agora que começou, na vice-governadoria, a Câmara de Estudos Políticos. Como é que conseguimos passar isso no governo? A vice-governadoria desenhou esse projeto da gente discutir conteúdo político. A FAPEL contrata sociólogos, administradores, juristas, etc., formados já, para discutir política. Agora, veja só, não no campo da academia, que a gente já sabe que eles são bons. Só que ele vai discutir aqui onde está o problema. Por exemplo, a primeira reunião que a gente fez com eles foi com a equipe das mulheres e os jovens cooperativados rural, da pequena agricultura familiar, para verificar como, com a visão política, você pode melhorar. A ideia é excelente. Paulo Freire, né? Paulo Freire. Entendeu? Então, a segunda nossa agora vai ser a questão da pessoas deficientes físicos. Política do governo, como é que está correta? Será que a gente está respondendo aos desafios, ao autismo, às ruas? Você está entendendo? Quer dizer, é um grupo acadêmico, a FAPEL contrata que tem pessoal. Que ouvir também, né? Tem que ouvir. Ele vai, quem vai para lá vai fazer audiência com o pessoal. E qual é a outra coisa? Quer dizer, além disso, quando desenvolve do lado. Por quê? Porque a Desenvolve, amanhã vai ter o primeiro centro, outra reunião que é a de economia solidária, vai ser em Delmiro Gouveia amanhã de manhã. Hoje foi essa. Foi bem. Porque a Desenvolve também está no meio. Porque é o financiamento para o trabalhador. Seja ele qual for o caminho que você vai ser financiado. Agora, o que é que a gente tem? Duas fontes hoje que podem fazer com que eles concorram. Não pode concorrer com quem tem capital. Entendeu? Ou então que muita gente pega o dinheiro emprestado no banco e vai aplicar. Então o nosso trabalhador tem que, para ele produzir e inserir-se no mercado de trabalho, ele precisa de um juro mais baixo.
Então, isso tem que ser feito, é o que a gente está trabalhando para que a Desenvolve possa fazer isso. Que foi a minha ideia quando eu fiz o Banco do Cidadão, tá lembrado? Que foi uma equipe para Yunus, conversar com ele lá em Bangladesh, etc. Ainda existe. Praticamente acabou, transformaram em Desenvolve. A Desenvolve entrou no nível do Banco Central. A gente quer agora fazer uma saída diferencial. Esse cara é bom, que está lá. Bom, eu tenho comigo, o meu secretário executivo é o Flávio, que já foi presidente dela. Então a gente já tem caminhos, que é a gente criar um fundo de aval. Flávio Dória? Flávio Dória. Flávio Dória. Vamos criar com esse fundo de aval, a gente consegue baixar os juros para que o pessoal de baixo poder aquisitivo, mas que trabalha, eles possam entrar no processo de concorrência. Foi feito um levantamento, o Estado que eu digo assim, as escolas, os hospitais, as coisas públicas gastam em torno de 480 milhões por ano. Se a gente não produzir isso, já que a gente não é um Estado industrial, isso vai para o terceiro, para o Smart da vida, tá entendendo? Os poderosos, como é que é aqueles franceses? O Carrefour da vida. Mesmo que eles vendam, a gente tem que fazer a produção. Nós podemos produzir, entendeu? E alguns a gente vai com agregação de valor. Eles já compram o produto com valor agregado. Então essa mudança tem que existir, senão a gente vai continuar essa diferença sendo o segundo estado do Brasil, mas com uma maior diferença social entre pobres e ricos. Governador, me diga uma coisa. Ronaldo, o Ricardo já traçou a sua trajetória política todinha. Você já foi tudo, né? Foi governador, foi prefeito, deputado, vice-prefeito e agora vice-governador. Falava-se antes que o senhor iria acabar governador do estado, Paulo Dantas ia afastar para ser candidato a algum cargo, e isso seria a sua despedida política, em termos de cargo. Mas eu vendo o seu entusiasmo, vendo você falando, eu desacredito desse bastidor, de que você acaba, como governador, você encerraria a sua carreira política. Qual o seu próximo passo? Você vai encerrar a sua carreira política nesse mandato ou você tem um planejamento para depois disso? Só Deus sabe. Por quê? Eu estou falando essa resposta. Então, por favor. De você, não. Não. Só Deus sabe. Cada genética do Eu não sou garoto. Eu não sou garoto mas, e não tenho o mesmo pique que você. Você não... Quantas horas vai dormir por dia atrás? O Paulo de madrugada está fazendo exercício, se eu fizesse eu morro, cara. Eu já tive 2 cirurgias de coluna. Eu passei 19 anos com aquele problema da cefaleia. Quer dizer, eu já fiz cirurgia do nariz. Quantas... Quer dizer, eu vou dizer que eu uso meias de compressão por causa da minha... da circulação. Quer dizer, eu não sou mais garoto, né? Mas você vai... Agora, assumir o mandato, você vai assumir o mandato. Vai assumir. É o que eu pretendo. E vai até o fim. E vou até o fim. Agora, veja só, eu não estou dizendo que não sou candidato. Eu estou dizendo que eu acho que a minha obrigação como vice, na ausência dele, é assumir. Que o pessoal está dizendo que eu não devia. Porque você não vai para tentar o Senado? Eu digo, rapaz... mas veja só, os próprios aliados, e aí você me permite, é uma inconfidência que não é. Inconfidência com jornalista não existe. Mas assim, Dilvito, não, o Ronaldo assume... inicialmente e logo se licencia imediatamente para concorrer a deputado federal, a senador. Tem que ser no mesmo dia. Tem que ser no mesmo dia. Pronto, mesmo dia. Mas assim, mesmo que ele renuncie um mês antes, 2 meses, para que você exerça o mandato de governador, depois você sairia e iria concorrer a algum cargo. Eu digo, acho difícil. A pergunta que eu faço, você vai assumir o mandato e vai até o fim desse mandato de governador? Quero, que é o que eu pretendo. Se eu tiver saúde, eu vou... Tive a oportunidade de governar pela 3ª vez com mandatos meu. É importante isso na vida, né? Então, se foi uma coisa que a gente lutou, brigou, e olha, não foi fácil. Eu, com todas as divergências que eu estava tendo com o governo do JHC, que eu, como você disse mesmo, eu não externava, eu não ajudaria a ajudar a Parcel. Eu queria discutir internamente com ele. Por exemplo, eu nunca concordei com aquele negócio da praia. Nunca concordei com aquela faixa verde, um bocado de coisa que foi feita. E, no entanto, nunca saí espalhando. Queria tentar internamente resolver o problema. Mas, na hora de sair, eu hesitei muito de sair para ser vice do Paulo. Mas o Paulo... eu não conhecia o Paulo direito. O pai, sim. Que é meu contemporâneo de idade e tal. E ele era um rapaz bem novo. Votou em mim uma vez...
quando ele era prefeito, votou em mim para o governo do estado, mas porque o pai pediu e tal. Quer dizer, eu não conhecia Paulo. Fomos conversar. E isso que ele está fazendo, ele diz, primeiro, inclusão social, Ronaldo. A gente tem que respeitar os quilombolas, respeitar os índios. Rapaz, esse país, aqui tinha gente, tinha terra, e a gente está fazendo um centro de recuperação da memória disso. Entendeu? Quilombolas, índios. Os idosos, a gente não tem uma política ainda adequada. Pessoas com portadora está errado. As pessoas deficientes, os LGBTQIA+, e tal. Se junta esse povo, é a maioria. Então, a gente precisa fazer inclusão. E, na verdade, além da questão do racismo, nós precisamos trabalhar com a inclusão e combater qualquer tipo de preconceitos, etc. A outra, governador, eu não fico no governo que... E vou explicar por quê aqui para vocês. Que não entenda que tem que fazer concurso. Porque, olha, quem está trabalhando hoje, o dinheiro que ele contribui é o que está pagando o dinheiro do aposentado. Se você chega e esvazia o Estado, mais tarde quem vai pagar a conta? Você vai fechar a Previdência. Ela não vai ter saldo. Está entendendo? Quer dizer, então, primeiro por isso, por uma questão econômica, você precisa de ter funcionários, porque eles sair, porque senão o terceirizado, a receita vai para a nação. Se você me permite, eu vou lembrar o nome aqui, que no seu governo teve muitos embates com ele, Alpiniano Prado, mesmo procurador que, enfim, foi para a linha de frente, né, defendendo a realização do concurso. Eu lembro que chegou uma reunião no Palácio, não sei se você lembra disso, de noite, uma reunião já de noite, e o pessoal cercou ali na porta do Palácio, porque ele cobrando a realização do concurso, no que você terminou concordando, só que tinha muita gente, aquela história da Lei Zé Tavares, né, que podia, entre aspas, achava que podia ser atingido. Você lembra disso? A opinião do Prado, figura a ser lembrada sempre. Cearense, viu? Cearense, gente boa demais. Pois é, agora veja só, sério, e o Paulo disse, não se preocupe, Ronaldo. E outra coisa, o respeito e valorização. O pessoal trata servidor público como se fosse uma cambada de vagabundo. Meu amigo, se você vê o que o Estado tem e a potencialidade de certos serviços do servidor, inclusive começa pela educação. Mas você vai ver também na saúde, em todos os sentidos. Então, ele está fazendo uma coisa mais moderna ainda, porque eu estava brigando, maneira de dizer, cobrando. Fernando, o senhor disse que ia fazer para a agricultura. A agricultura está horror. O DR está horror. Você, inclusive, saiu da Secretaria de Agricultura do governo Renan Filho chutando balde, né? Pois é, porque não tinha sentido continuar ali. Não era a prioridade dele, eu tinha que sair. Tá certo? Isso sem desmerecer o mérito que ele fez da parte estrutural do Estado e tal. Mas essa parte social, eu tinha que discutir sobre isso. Pois bem, essa questão é uma questão prioritária. Aí foi que ele repara a proposta dele. Fui conversar ontem com o Antônio Moisés, que é o do Prévio, que não tem mais assistência que está na nossa época. Aí eu fui conversar com ele. Ele defende essa tese, que está absolutamente correta. Até para o futuro ter caixa, precisa de entrar gente nova, sangue novo. Mas eu estou vendo, ele fez o lado econômico. Eu estou falando pelo lado que eu fui secretário da Agricultura, está um horror. Eu sou presidente do Conselho do DR, está outro. Planejamento também. Todo mundo, planejamento não tem economista, não tem arquiteto, não tem engenheiro, não pode ser... DR, não tem engenheiro. Não é verdade? Então, aí sabe o que o governador está fazendo? Uma coisa mais moderna. Ele está respondendo às coisas que nós conversamos. Ele pediu um concurso único, a CEPLAG está estudando isso, e vai, por exemplo, fazer X engenheiros, arquitetos, agrônomos, economista, como isso o governo federal, né? Concurso para exatamente. E depois você pega onde você precisa e você vai colocando. Quer dizer, então ele está Enem respondendo. Eu não posso reclamar do Paulo nesse sentido. Tá? Ele está respondendo tudo aquilo que a gente discutiu. Porque eu disse, olha, mas não leva mal não, mas eu não estou desconfiando de você de nada. Agora, é o seguinte, eu estou saindo, é traumático você se afastar da prefeitura. Para eu entrar nota fria, não dá. Eu queria que pelo menos a gente tivesse sintonia no que a gente pensa.
E ele disse, claro que ele não me disse que era de esquerda, mas eu digo, eu sou de centro-esquerda, eu sou e é progressista. Não é nem nunca vai ser. Não, é bom que ele avance. Eu acho que a sua presença, inclusive, no governo leva, né? Empurra. Mas assim, se for uma pessoa mais ligada à direita, né, ali, batalha, você sabe que a barra é pesada, né? Os tempos são diferentes, né? Enfim, por lá, quer dizer, aqui você tem, enfim, a política urbana, digamos assim, ela termina por ser mais pacificada, né? E a violência no sertão ainda existe, do ponto de vista político, mas acho que a sua presença lá empurra ele para o centro, pelo menos, o que é importante é bom. Quando a gente está chegando ao final, vou fazer uma última pergunta e depois vou passar para o Ricardo para ele fazer uma última pergunta. A gente está gravando um dia depois do que aconteceu na França, até uma derrota, de certa forma, inesperada da extrema-direita, que contava com isso, né? Daqui a 2 anos, vamos ter aqui no Brasil um novo embate. 2026, a gente vai ter um novo embate, né? Direita e esquerda, certamente. Se fala muito nessa questão se o Lula terá idade, disposição, né, e capital político para ser... Vai estar com 80 anos, né? Para ser ele. O representante da esquerda... Em 2026. Na luta contra quem... 80 anos, exatamente. Contra quem... Ele é 4 anos na minha frente. Eu estou com 75, vai terá com 80. Você acha que você defende a reeleição do Lula? Você defende a renovação, um nome de esquerda, de centro-esquerda? Você acha que o Lula é capaz de ganhar novamente das forças de direita, de extrema-direita? Ainda está longe. Eu não sei dizer isso agora. E outra coisa, pesa a idade. Eu estou falando por mim, que eu sou mais novo do que o Lula, 4 anos. E a gente se conheceu quando ele era sindicalista de São Paulo e eu do Rio. Eu era do Sindicato dos Engenheiros e ele do Metalúrgico. Então, a gente nenhum tinha mandato. Nós éramos meros sindicalistas quando a gente conheceu. Ele tem que ver isso. Aparentemente, o Lula está bem. Não é? Rígido, né? Mas veja só. O ideal, na minha avaliação, era que se a gente conseguisse avançar mais. Eu acho. Era preciso que tivesse um caminho. Porque não dá para você esquecer os anti-PT e anti-Lula. Isso existe. Está entendendo? Eu digo, não vou dizer o nome dele em respeito, mas é um dos médicos que eu tenho, disse a mim, quando eu fui consultar ele chegou e disse, votei no Bolsonaro. Da outra vez, nessa não. Aí ele chegou e disse, não me diga isso. Ele, por quê? Ele chegou e disse, eu não aguentava mais o PT e o Lula. Mas, rapaz, por que você não votou no Ciro? Por que não teve outra alternativa? Por que não votou em branco? Tá, eu disse o que eu achava do Bolsonaro, que eu fiquei 4 anos com ele, sentado até perto um do outro. Tal, foi bem. Quando agora eu fui de novo a ele chegou e disse, nem pensar. Quer dizer, esse cara pensou que não jamais votaria de novo no Bolsonaro. Então, mas eu acho que o ideal é, não sei se a gente vai ter tempo e fôlego. Tomara que o mundo nos ajude. Por isso que eu criei esse grupo de estudos políticos, porque eu quero dar a minha contribuição. Não sei qual é o tamanho dela, mas eu estou querendo ir amanhã para Delmiro para abrir o encontro do Alto e Médio Sertão, da economia solidária, para discutir e colocar isso. O pessoal, você na hora de falar de política, coisa de dinheiro, de não sei o quê, de cooperativa, você falar em esquerda e direita, tem que falar. O problema da gente é que não falou. A gente não foi dizer ao povo qual era a diferença do cara pro outro, cara. Então a gente tem que colocar política mesmo, você está entendendo? É essa aqui, esse caminho é aqui, aquele caminho é ali. Então eu estou decidido a isso. Eu queria que a gente consiga ter essa liderança daqui para lá. Espero que tenha. E não perca as minhas esperanças, entendeu? Nós vamos trazer 3 pessoas para debater com a gente. 3. Jandira Fegali, Ciro Gomes e Paulo Teixeira. Paulo Teixeira é o ministro do MDA e PDT. Mas aí é que tá, aproveitando, você já falou. Ciro Gomes, você acha que o Ciro consegue agregar ainda? O papel dele, me parece, tem sido muito feio. Ele diminuiu muito de tamanho. E olha que o Ciro foi um candidato a presidente da República em 2018, né? Ameaçou. Foi muito bem. E era assim, era um discurso sempre progressista, e ele foi, de tal forma, ele virou um anti-Lula, que era um inimigo pessoal, né? Ele elege
se tornou um grande desagregador, não é não? Mas veja só, por que você indicou ele? Você pergunta. Eu digo, mas foi aprovado, olha. Eu indiquei, mas todo mundo votou. Eu indiquei e eles já aprovaram, não fui eu que decidi sozinho. Porque isso não dá você fazer sozinho. Então, por quê? Porque a gente aposta no Ciro como o elemento criativo. Foi o Plano Real passou por ele, o Canal do Sertão foi ele, eu era o governador. Estava no papel, foi ele que trouxe o dinheiro, primeiro dinheiro para fazer o Canal do Sertão foi ele. Eu comecei o Canal do Sertão. Quer dizer, o Ciro é uma cabeça. Se ele parar com essa paranoia, ele fica, sabe, tem que bater no Lula todo dia. A gente quer discutir com ele, a gente foi dado. Virou uma coisa eu disse, pessoal, Lula, né? a gente, Ciro, nós vamos mudar como se diz? Qual é a chave, não. A gente usou o termo de... Nós vamos dizer qual é os textos que a gente quer a sua palestra. Porque a gente quer que ele coloque para fora um monte de coisa que ele tem na cabeça, o projeto de país. Você está entendendo? De discussão de valores. Ele é intelectualmente eu quero que ele se brilhante, abstenha, né? De que tem um Bolsonaro aqui e um Lula. Se ele for capaz só de falar da política, ele já está dizendo tudo. Se você disser a diferença disso, daquilo, dá para colocar, porque a gente vai fazer num público seletivo. Por exemplo, esses grupos. Mas será que ele se contém? Bom, não, ele pode. Não é nem. Eu falo no sentido. Eu acho até que na hora todo espaço na hora que da ele tem imprensa, tido, a imprensa né, vai ele... provocá-lo, ele vai dizer um diabo. Mas aí ele dizendo aqui, pode dizer o que quiser. Eu só quero que lá ele seja naquele corpo de gente que é para poder trabalhar, vamos dizer, e colocar a política na cabeça nas nossas decisões políticas e princípios políticos, que contribua, que ele contribua. O Paulinho é uma pessoa dessa natureza, a Xandira é outra, não é? Quer dizer, então, ele é preparadíssimo. Muito. É só cortar isso que você falou. E vamos correr o risco. Só uma última pergunta. Você aprendeu com o Ciro a não ser? O quê? A não ser dessa forma desagregador? Eu não sei se eu aprendi com o Ciro. Não, eu falo... Não, veja, não é que você seja desagregador, tenha sido. Mas assim, não, isso eu não quero de jeito nenhum. Sim. Porque ele se transformou, na verdade, em uma bomba prestes a explodir, né? Não, eu acho que não. Eu acho pelo contrário. Eu acho que hoje em dia você virou conserva muito agregador. Agregador, por exemplo. Eu acho. Por quê? O que aconteceu? É isso que eu estava falando naquela hora que você falou. Você fez a pergunta sobre o que é que eu vou fazer daqui para frente. Eu acho, Ricardo, que eu tenho obrigação, todo homem e mulher que vai dirigir, que vai governar, precisa ouvir. A gente aprende muito. E não adianta dizer, eu tô velho. Velho, aprende, cacete. Essa turma nova está ensinando a gente, mostrando a inteligência artificial, isso, aquilo, outro. Um bocado de coisa nova que você dá a resposta mais rápida. Nós estamos aprendendo. Tem coisas que a gente sabe dizer qual é o caminho, mas quem vai... Sabe qual é o caminho é esse. Agora, como fazer, não vai ser a gente que sabe. Essa turma está saindo, tem muito mais resposta para dar. Então, eu acho que eu não tenho o direito, por exemplo, aquele negócio, vaidade, eu nunca fui senador, quero ser senador. Eu não tenho direito nenhum, eu não tenho o direito de fazer isso. Você está entendendo? Não cabe a mim isso. Me cabe o seguinte, Ronaldo, tenho vontade de dar um soco, tenho vontade de... fulano e tal. E fulano e tal. Eu quase levo. Uma raiva. Eu quase levo um desses. Não, mas, olha, aí o que eu faço hoje? Eu tenho que dizer o seguinte, eu não vou ajudar nada se os eu achei. Aí que o pessoal disse assim, você se contém muito em criticar o JHC. Eu digo, eu ganho com o quê? Me conte. Se eu tiver uma crítica, e eu já fiz, por exemplo, eu fiz uma crítica enorme do ano passado e ele já melhorou. Que o São João do ano passado foi uma coisa horrível. Dessa vez, pelo menos, ele botou as duas coisas. Da outra vez só tinha. Foi muito ruim também. Foi muito ruim, porque o valor ainda foi muito alto. Ruim. Foi alto e assim. Mas vamos lá, mas aí tem a história do meu gosto e tal. Não, eu também acho. Eu acho uma bobagem apresentar aquilo, se você me permite, como sendo São João. Não é. É um festival de música, sertaneja, etc. Não, veja só. Eu estou dizendo porque ele fez outros caras. Por exemplo, em frente a Praça de Muda Eventos, eu acho que ele foi para me tapear, porque eu estou morando ali em frente. Porque ali era forró em frente, tá entendendo? Eu não ia, não sei que teve Gustavo Lima, não sei quem, Parará. Teve até um que eu tinha vontade de ver, que era... Como é aquele que eu gosto, os dois, aquela dupla?
Marrone, Bruno e Marrone. Pronto. Esse eu queria ver, não ia de jeito nenhum. Mas Bruno e Marrone eu tinha vontade de ver essa dupla lá. Parece que ele trouxe esse ano. O resto, eu até achava, eu não gosto de muito deles. Aquele Gustavo Lima, por exemplo, eu acho com um horror e um bocado de gente. Agora ele traga outra data. Agora no São João. O que eu estou dizendo é não apresente aquilo como sendo São João. É um festival de música sertaneja ou breganeja, como queira. Exatamente. Assim, dá o nome que as coisas têm, como o Freud dizia, né? Preciso dar o nome às coisas que as coisas têm. Mas olha, lá eles fizeram coco de roda. Fiz um bocado de coisas da terra mesmo, sabe? Em frente, na Praça de Multieventos, que aliás foi eu quem fiz, não posso nem reclamar do barulho, os vizinhos dizem que a culpa é minha, e agora, outra coisa que eu fiz um dia, uma crítica, que ele está fazendo muito mais merchandising do que ele, tem uns 3 meses que está fechada a praça, com capum, vai ter uma roda gigante. Mas não é só lá não. Mas não é só lá não. Centenário, você passa. Mas aí eu acho que eu contribuo mais sabe, tocando em assuntos que eu acho que são pontuais, mais importantes, por exemplo, como a questão como se diz, a cobertura básica de saúde. Está entendendo? A questão das crianças, das creches. Pois deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como governador, e você vai assumir de novo o governo do Estado, você vai reativar essa comunicação, governo e prefeitura? Vou fazer o possível, claro. Eu acho que é necessário. Eu vi como foi bom quando eu e a Cátia trabalhamos juntos. Entendeu? A gente trabalhou muito. Então, ele pode ficar certo. E ela deu trabalho também, né? Deu trabalho, mas a Cátia é um cão. Eu sei. Disposta, decidida. Né? E não dá trabalho, mas é trabalhadora. Não é mulher de direita. Né? Esse aqui é o problema. Então, mas eu preciso... se eu chegar no governo, eu vou tentar criar uma ponte de brigar. Agora, a hora da eleição vai ser cacete. Ninguém imagina que não vai ser. Cada um coloca suas posições. Agora, depois, quando tiver o prefeito e eu no governo, eu evidentemente vou querer a institucionalização da questão republicana, do que a gente pode fazer em parceria, porque quem ganha é o povo, cara. Não dá pra gente não pensar desse jeito. É isso. Assim, uma última provocação. O Aldo Ribeiro não foi convocado para esse grupo, não, né? Não foi não. Mas o Aldo está passando um processo também difícil. Não estou entendendo aquilo. Por isso que eu perguntei. É você e a torcida do Flamengo, sem entender o que acontece. Puxa, mas não estou entendendo mesmo. Juro por Deus, porque eu sempre tive o Aldo uma referência nossa de liderança. Né? Você sabe que ele é responsável pela formação de uma geração de militantes de esquerda do PCdoB, na universidade, enfim, era o Enio, mas todo mundo ali, de certa maneira, quer dizer, foi graças a Aldo que essa turma foi puxada, né? Ele naquela época influenciava até um Renan Calheiro, não era? O Renan era da vida do campo progressista. Era da esquerda, depois foi para a direita e pronto. Pois é, então o Aldo não está, são esses 3 e a gente está escolhendo a dedo pessoas que tenham essa visão. Conteúdo. Palavra certa. É isso. Obrigado, governador, por tudo. Obrigado pela entrevista. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado também. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.